Nós não devemos nos surpreender se a hostilidade anticristã aumentar, mas se ela não existir. Nós estamos chegando no fim dessa série Essência de um Discípulo. Nós trabalhamos sobre as bem-aventuranças, esse sermão maravilhoso de Jesus, o maior pregador de todos os tempos, e ele está ensinando para os seus discípulos o que é ser um discípulo. Ele não está ensinando sobre como se tornar um discípulo, mas o que é um discípulo, o que identifica um discípulo. E nós trabalhamos toda essa série nos PGs na tentativa de mostrar que existe uma essência, existe uma vertente, existe uma identidade do ser discípulo, seja na relação com o Senhor, mas na relação uns com os outros, na nossa relação com a sociedade, e é isso que a palavra de Deus nos ensinou até aqui. E nós queremos terminar essa série com a última, bem-aventurança, que na verdade ela é dupla, mas ela tem o mesmo sentido, o mesmo padrão, e ela diz assim no verso 10 do capítulo 5 de Mateus: Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. E ele continua: bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegre-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Eu destaco aqui: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça. E depois ele fala sobre ser perseguido ou insultado ou levado todo tipo de calúnia por minha causa, por causa de Cristo. Logo, nós não estamos destacando todo tipo de sofrimento. Existe uma religiosidade no Brasil muito forte, que vem da nossa herança católica, baseada no sofrimento. Assim como Jesus sofreu, nós devemos sofrer, mas um sofrimento ruim, um sofrimento vitimista, um sofrimento de alguém que é lesado o tempo todo e nada faz a respeito. Não é desse tipo de sofrimento que a gente está falando, de pessoas que justificam o sofrimento, né, dizendo a vida é assim mesmo, e se tornam vítimas do sistema, do sofrimento que a oprime. Não, nós não estamos falando disso e não é isso que Jesus quer que a gente passe. Agora, a verdade é que Jesus está ensinando que a fé cristã ela é sempre uma fé contra a cultura. A fé cristã dificilmente, ao longo da história, ela vai se misturar à cultura vigente, à cultura contemporânea, à cultura que nos permeia. Porque se a fé cristã ela é absorvida dentro da cultura, ela está em extrema ameaça. Porque a fé cristã ela não se amolda a nenhum sistema, a fé cristã ela não se amolda a nenhuma ideologia. A fé cristã ela é sempre aquela que está de fora e, portanto, é sempre capaz de julgar todas as coisas e discernir todas as coisas. Agora, nós vivemos um tempo muito complexo, nós vivemos um tempo numa crescente do número de evangélicos no Brasil, nós vivemos num tempo em que muitas pessoas têm professado a fé cristã. E a pergunta que eu faço e que é importante nós fazemos no pequeno grupo é se nós estamos nos amoldando a uma cultura que não é a cultura do reino. Se nós não estamos caminhando passo a passo na direção daquilo que não é vontade do Senhor. Essa é uma pergunta sincera para vocês discutirem no pequeno grupo, porque a Bíblia diz que nós seremos perseguidos por causa de Jesus. A Bíblia diz também que existe um sofrimento decorrente da prática da justiça. Quando nós olhamos, por exemplo, o livro em Atos, capítulo 5, os discípulos, tendo sido açoitados, presos, eles dizem assim: os apóstolos saíram do sinédrio, alegres por terem sido considerados dignos de serem humilhados por causa do nome de Jesus. Eles se sentiram parte do reino porque eles foram perseguidos por conta da justiça, não por terem feito algo errado. O apóstolo Pedro ele vai continuar nessa reflexão dizendo: olha, se vocês são perseguidos por fazer o bem, então tenham alegria, tenham paz em relação a isso, né? Agora, se vocês são perseguidos por fazer o mal, se vocês sofrem por fazer o mal, então a gente deve rever a nossa própria caminhada.
O apóstolo Paulo ainda ele vai intensificar isso, algo que normalmente a gente não destaca, é que ele fala que ao mesmo tempo lá em Romanos 8, quando ele nos identifica como filhos, né, nós somos adotados por Deus como filhos, e como filhos nós somos herdeiros, co-herdeiros com Cristo, mas também ele nos faz participantes do seu sofrimento. Ora, essa participação no sofrimento não tem nada a ver com salvação. Jesus foi suficiente para nos dar a salvação. O que ele está dizendo aqui é que nós somos participantes como testemunhas. A palavra testemunha no grego é martyrion, e martyrion é da onde deriva a palavra martírio. E a palavra martírio tem a ver com aquelas pessoas que testemunhavam a respeito de Jesus com a própria vida. Por isso, a gente precisa resgatar nos nossos dias um testemunho fidedigno ao Evangelho, um testemunho que não se amolda à cultura vigente, mas se coloca sempre à parte na possibilidade de julgar todas as coisas e discernir todas as coisas. A prática da justiça nos leva a vivenciar o Evangelho na sua essência. E ao trazer esses elementos essenciais para a nossa fé, nós vamos receber todo tipo de perseguição, calúnia, difamação e, de fato, sofrimentos decorrentes à prática da justiça. Então, será que a igreja brasileira ela está seguindo os passos no discipulado com Jesus? Será que a igreja brasileira ela está testemunhando do Evangelho que traz a justiça de Deus à tona e contrapõe a cultura vigente? Será que a maneira como nós estamos lendo a palavra do Senhor, será que a maneira atenta às coisas à nossa volta, as pautas sociais, a realidade das pessoas, estão dentro da nossa espiritualidade, fala conosco, nos move na direção do outro, ou a gente tem vivenciado uma espiritualidade para o bem-estar pessoal, uma espiritualidade que busca somente uma consciência tranquila diante das coisas? Será que a nossa espiritualidade tem gerado alienação ou tem gerado uma operacionalização do testemunho da nossa fé na sociedade? Por isso, Jesus ele continua esse texto e ele diz: vocês são sal e luz do mundo. Querido, não tem outra alternativa a não ser agir como luzeiros de Deus nesse mundo, como pessoas que indicam o caminho, mas também que promovem a justiça que vem dele. Discutam isso no pequeno grupo, reflitam sobre isso, mas que vocês possam crescer na prática da justiça, na essência do que significa ser discípulo de Jesus nesse mundo. O que o Brasil deseja, espera, precisa dos discípulos de Jesus nesse tempo. Conversem sobre isso, aprofundem, orem pelo Brasil, pelos governantes, pela atitude dos cristãos nesse mundo. Que Deus abençoe. Até a próxima.